Certo. Então, boa tarde a todos. Tem alguns avisos que eu queria dar para vocês aqui rapidinho. Primeiro, para todo mundo desligar suas câmeras e microfones, para a conexão funcionar aí para todos e todas. E eu gostaria de avisar que as perguntas serão feitas pelo chat, ok? Não vai ter pergunta por voz. A gente tem aí o auxílio luxuoso da Ana Júlia Gomes e da Manuela Matias ajudando a gente nas perguntas, né? Muito obrigado, meninas, nossa equipe de apoio aí. Então, em nome do NEDEC, gostaria de dar boas-vindas a todos, recebê-los aqui nessa tarde, né? Em nome dos membros do NEDEC e da artista, professora, que é coordenadora do NEDEC, Camila Moreira. Para quem não sabe, gente, o NEDEC é o Núcleo de Estudos e Ensino do Desenho na Contemporaneidade e tem como membros artistas professores de instituições federais e estaduais. São elas Escola de Belas Artes, da UFMG, Escola Guinhar, na UENG, e a Faculdade de Artes Visuais da UFG, Universidade Federal de Goiás. Esse encontro de hoje, ele é promovido por uma das duas atuais linhas de pesquisa do NEDEC, que se denomina Desenho e Hibridismo de Linguagem, composta por professores e alunos das instituições que eu citei, né? Então, vou falar rapidamente aqui o nome dos alunos participantes: Ana Júlia Gomes, Bruna Caldeira, Bruna Lobo, Selma Vilela, Flávia Ventura, Heitor Soares, Maíra Henrique, Manuela Matias. E essa linha de pesquisa, ela conta também com a participação dos artistas professores da UFMG, Eugênio Pacelli, Andréia Vilela e Camila Moreira. Conta com a participação da artista professora da Escola Guinhar, Letícia Grandinetti, que sou eu, e do artista professor da Universidade Federal da Paraíba, Alberto Pessoa. Então, uma das ações dessa linha de pesquisa é promover esses encontros, né? Já estamos no segundo encontro, que é um momento da gente conversar sobre desenho, conversar sobre arte, escutar os artistas falando sobre seus próprios processos. Acho que isso é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ouvir a fala do artista, né? Falando sobre seu próprio trabalho, seus desenvolvimentos, seus retrocessos, enfim, tudo que acontece num processo, né, de construção artística aí. E hoje a gente está com essa alegria enorme, eu particularmente, de mediar essa conversa com o F, que é um querido, foi aluno nosso lá na Escola Guinhar. Estou muito feliz de estar aqui. E o F, ele atualmente ele vive e trabalha em Belo Horizonte, foi aluno, né, da Escola Guinhar e continua a formação através de vivências em residências no Brasil e exterior. Em 2020, se dedica a compartilhar processos via rede social, é bolsista da Lab Cultural BDMG e ganhou o prêmio Aquisição no Salão de Pequenos Formatos de Britânia, Goiás. De uma maneira simples, como ela mesma diz, tenta interferir na vida do outro com a reverberação do afeto, né? Então, F, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em receber você e eu queria iniciar essa sua fala te propondo uma provocação, né? Uma palavra. Eu queria que você falasse a partir dela, né? Sobre o seu processo. A palavra é corpo. Eu venho pensando muito nela ultimamente porque eu tenho percebido que a gente está enfrentando um tempo assim de vivências excessivamente mentais, muito racionais, né? Intensificadas agora por essa questão dessa vivência virtual que a gente tem passado por ela, né? Assim, todos nós, né? Sem exceção. E eu penso que a gente está muito nessa área, muito no mental, e tem pensado na arte como possibilidade de embate corporal, sabe? De colocar o corpo para encontrar efetivamente, matericamente com algo, né? Com o próprio trabalho, assim. Então, queria
lançar isso aí para você, né? Como que o desenho aparece como possibilidade de vivência corporal, né? E como ele te traz conhecimento, e não conhecimento acadêmico ou intelectual, mas conhecimento a partir da prática, né, do desenho. Então, passo a Legal. palavra para você. Oi, gente. Então, Letícia, eu adoro essa coisa de pensar o desenho como corpo, sabe? Tipo, essa pergunta, ela me traz muitas outras perguntas, assim. Uma delas é que corpo é esse que a gente está propondo, né? Porque eu acho que o desenho, ele é muito vasto, né? A gente já tem essa noção de que o desenho não é só linha no papel mais. E dentro da minha pesquisa, assim, eu fui percebendo que as minhas vontades, elas partem desse corpo que vira personagem também, de um desenho que eu quero que surja como outro estado no mundo, né? Que não seja só ali dentro dessa fábula que a gente vai criando quando a gente cria um trabalho, né? Porque eu acho que todo trabalho parte de uma história. Então, eu acho que esse corpo ele está presente porque a gente é corpo, né? E porque a gente também cria novos corpos. Então, é, eu acho que é sempre uma um encontro, sabe? Um encontro de vários corpos, assim. Você já tinha me feito essa pergunta, né? A gente não está aqui agora falando dela sozinha, mas essa coisa quando a Camila me perguntou assim, F, que imagem você quer que a gente coloque no convite, né, dessa fala? Eu pensei logo nessa imagem que eu coloquei aqui, que é fazer as pazes com sua própria história. Que foi, assim, uma semana antes de começar esse período quarentena, eu me propus a fazer um livro, e essa é uma das páginas do livro, Fazer as Pazes com Sua História, e eu acho que tem muito a ver com essa pergunta, corpo. Né? O que é esse corpo? O desenho é corpo? Porque a gente a gente tá numa coisa de explodir, assim, né? Tipo, virou a quarentena, a gente chega nesse lugar onde a gente se restringe a um espaço. E eu acho que a nossa vivência de artista, ela é reclusa a um espaço corpo artista, né? Tipo, eu acho que a gente é muito solitário, né? A gente é um ser solitário e cada vez mais se adentrar assim no que a gente é, sabe? Nesse reboliço assim de coisas que ficam ali quase que borbulhando, é bom. Esse momento agora dessa quarentena tá fazendo isso comigo. Então eu tô entendendo o meu eu de outras formas, sabe? Não que eu não pudesse fazer isso antes da quarentena. Claro que eu podia, mas eu acho que existe uma angústia que vai fazendo com que a gente perceba novas coisas nesse corpo, que vai se transformando e se ramificando e, e trazendo novos trabalhos. E então eu estou muito nessa fase dessa frase mesmo, fazer as pazes com sua própria história, que eu acho que diz muito sobre corpo e assim, quando eu fui fazer esse PowerPoint para mostrar as coisas hoje, eu fui percebendo que existe assim latente uma vontade de fazer com que esse desenho seja expandido. E isso acontece muito em muitas escolhas, né? Por exemplo, eu ter colocado essa roupa hoje para mostrar todos esses desenhos que estão aqui nesse corpo, né? Eu sinto que a gente é um livro, sabe? Eu sinto que cada corpo ele é essa palavra livro
Então, a gente pode transformar também essa palavra livro numa palavra verbo. Então, a gente transforma essa palavra livro na palavra livrar. E quando eu penso em me livrar de alguma coisa, eu não penso só em jogar ela para o mundo, mas eu penso também em trazer isso para uma vivência de livro mesmo. A gente é livro, então a gente está se livrando de histórias o tempo todo. E eu me apeguei muito assim a esse uso diferente das palavras, sabe? De tentar entender elas de outras formas. Então eu acho que o corpo tá em tudo, tá em tudo. Eu acho que a gente poderia até chamar o desenho de corpo. Depende, né? Não sei. Em algumas circunstâncias. Não sei se eu respondi, mas é porque é muito vasto, né? Essa resposta é muito vasta. E aí eu trago aqui hoje pra gente um vídeo de 2016, que foi um trabalho que eu fiz no Sesc. O Sesc daqui de Belo Horizonte, né? O Sesc Palladium, ele tem ali a fachada, o hall de entrada, e ali existe o projeto Parede. Esse projeto Parede, eu fui convidada em 2016 para esse projeto Parede, quando me pediram para elaborar um projeto de colocar ali nessa fachada, nesse tapume grande da entrada, um desenho, uma pintura. Eu sou muito reconhecida por trabalhar com desenho, né? Mas eu não queria só isso. Eu queria ter contato com as pessoas, queria ter vivência com todo mundo que passasse por ali, ouvir história, enfim. E aí eu criei um projeto que se chama Do Objeto que Já Foi de Seu Afeto. Essa coisa de guardar miudezas, de entender as histórias dos objetos, né, que já passaram por um tempo, me interessa muito. E eu acho que isso enriquece muito a minha vontade de desenhar. Então, tá aqui o vídeo. Não sei se todo mundo já viu, mas vou passar rapidinho. Ei, isso é uma carta. Quando eu ainda era uma criança, minha madrinha disse que se eu não comesse direito, eu ficaria tão magro que ela me colocaria no envelope de carta e me enviaria de volta para a casa dos meus pais. Meu nome é F. Não é a letra F, e sim a junção das letras E, F e E. Dá para ler de trás para frente. Me chamo assim por escolha própria. Meus pais escolheram um nome para que eu usasse durante a minha vida inteira. Mas depois de um tempo, logo quando completei 25 anos, incomodado, resolvi mudar a forma com que as pessoas pudessem se dirigir a mim. Por mais que eu tivesse descoberto há um tempo atrás, numa toalha de papel de fast food, que meu nome significava domador de cavalos. Daí por diante, minha paixão por animais, que já era considerável, aumentou. Assim como a lista de animais que eu mais gosto. Eu me apaixono por tudo, todo o tempo. Me apaixono por coisas que se parecem com pessoas, me apaixono por plantas e animais que demonstram comportamentos semelhantes aos dos humanos. Todos os dias da minha vida são recheados por essa sensação que até agora consigo definir como paixão, mas que pode ser facilmente trocada pela palavra afeto. Gosto de pensar que tudo pode ser reorganizado neste planeta, que todas as cores presentes nos objetos que nos rodeiam, sem dúvida alguma, alteram realmente o nosso mundo, assim como ficar com fome. Descobri uma miopia com 7 anos de idade, fazendo um teste de visão no colégio onde eu estudava. Fiquei maravilhado com a ideia de colocar um óculos no meu rosto. Talvez por esse motivo, me pego apaixonado pelas várias formas de ver à distância todas as coisas como se estivessem próximas. Já faz algum tempo que coleciono fotos de famílias que não são minhas. Me imagino inserindo em cada cena de cada foto toda vez que abro uma dessas latas. Como se eu estivesse lá. Como se eu tivesse feito parte realmente daquele dia que foi congelado neste pedacinho de papel fotográfico antigo. Depois disso, carregado de inspiração, tento cobrir aquilo tudo com o que me cobriu de sensações, sejam elas recebidas ao ver a foto
ou por algo que me ocorre durante o processo de criação. Além das fotografias, também coleciono papéis amarelados pelo tempo e objetos que envelheceram mais que as pessoas que morrem de velhice. E o que faço com esses objetos? Eu organizo um lugar para que ele more, um novo lar, para que eu não precise escondê-lo ou guardá-lo. Agora que você já tem uma ideia ilustrada de quem eu posso vir a ser, vou contar um pouco do porquê da existência desta carta, ou pelo menos, o que pretendo com ela. Com essa carta aberta, quero encontrar mais descobertas e histórias para contar. Procuro por mais objetos, no objeto que já foi de seu afeto. Deu umas puladinhas aí o vídeo, né? Ou tava dando para ver perfeitamente? Muito pouca, tava bom, pulou muito pouco. Que bom. Só para entender mesmo, esse vídeo está disponível depois se quiser rever. Só para entender um pouco o que é que me motiva, assim, né? Muito do que eu busco, assim, como referência. É engraçado que às vezes as pessoas me perguntam assim, quais são suas referências? E sempre é difícil para mim responder. Porque eu não tenho, assim, um artista que vai ser uma referência para mim para sempre, assim. Eu acho que esse desejo de ter uma referência, ele é muito flutuante, porque eu posso ganhar uma planta de presente e essa planta virar a minha maior referência dos últimos tempos, sabe? Então não vai ser uma coisa só. E aí eu nem gosto muito de responder essa pergunta. Aqui eu trouxe umas palavras, né? Fazer, 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 que é uma coisa que eu digo muito para quando eu estou ensinando desenho, porque as pessoas sempre falam assim, ai, mas desenho é dom, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. E eu acho que quando você está motivado assim a fazer, 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 motivado não, né? No exercício de fazer, 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 de repente você começa a construir suas próprias narrativas, né? E é isso que eu gosto, assim. Então eu me coloco nessa compulsão, nesse transe de ficar fazendo, 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 fazendo. Se eu não faço, eu me sinto triste. E para mim, assim, o desenho na minha vida, ele é quase que uma religião. Eu gosto de pensar que o desenho, ele é um processo meditativo. Então, eu gosto de preparar a mesa, de ficar um tempo, sabe, arrumar a casa toda e ficar um tempo só com os papéis e entender que hora que aquilo vai começar. Mas às vezes também, quando eu não tenho, assim, todo esse tempo eu pego um caderno e começo só a rabiscar, 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 ou um papel na parede e vou rabiscando, rabiscando, até que, pum, vem uma uma imagem. E aí tudo vai se desenrolando, assim. Então, eu trouxe essas palavras para a gente pensar isso, assim. Esse movimento que acontece em alguns processos. E aí eu trouxe essa outra frase, que é uma corpa, mente, né? Não só o corpo físico, inquieta, que acredita com todas as forças que nada é por acaso. Por isso que eu brinquei, assim, quando a gente entrou hoje nessa live, nesse formato aqui, que esses 20 minutos podem ter sido muito importantes para algumas pessoas aqui hoje, sabe? Tipo, porque esse tempo de espera, ele pode ser um momento de, sei lá, eu lembrar de uma imagem, eu lembrar de alguma coisa, acontecer algo ali que não estava previsto e que isso pode mudar tudo. Eu acredito muito que as coisas acontecem por um motivo maior, sabe? Eu acho que nada, 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 nada é por acaso. E eu tive que excluir aqui, antes de entrar nessa conversa hoje, algumas coisas, assim, que estavam numa pasta, uns arquivos antigos. Excluí para sempre, eu não tenho mais eles, porque eu tinha que abrir espaço para esse computador funcionar. E talvez isso não me faça falta mesmo. Talvez eu nunca excluísse isso e nunca precisasse disso. Enfim, acredito que nada é por acaso. Eu sempre escrevo isso no final dos projetos. Quando eu vou mandar uma proposta para algum edital.
Eu sempre acredito que esse edital, essa oportunidade chegou ali para mim por um motivo. Então, eu já começo a visualizar o lugar, o espaço, e eu acho que isso é uma forma de desenhar também com a mente. Quando a gente começa a desenhar esse espaço, me desenhar dentro desse espaço, e a energia, né? Movimentação de energia. Eu acredito que nada é por acaso. Se eu estou movimentando essa energia ali para criar essa imagem do meu corpo entrando em um salão, né, recebendo um prêmio, isso vai acontecer, porque eu estou movimentando energia de acontecimento mesmo. Enfim, eu estou falando essas coisas porque eu acho que isso monta muito do que eu imagino nesse mundo da arte, né? Que às vezes é perverso e que machuca o nosso campo de energia mesmo. E aí trouxe agora aqui a exposição que eu fiz em 2019, né? Na Selma Albuquerque, que eu levei o meu corpo mesmo para ser quase que uma obra, assim. As pessoas iam para me ver mesmo. Foi uma conversa bem fluida com a galerista, que é a Flávia Albuquerque, onde eu mandei uma carta para ela, enviei uma correspondência antes de viajar. Eu estava indo viajar para o Uruguai e aí eu deixei uma carta para ela pedindo uma exposição individual. Uma exposição que podia ser no dia do meu aniversário de 30 anos. E ela me respondeu prontamente, falou que adorou a carta, mas que não dava por uma série de datas da galeria, mas que a gente ia ver mais para frente uma exposição. E a ideia que eu tinha para essa exposição, eu não tinha um nome, não tinha muito uma formação do que eu queria fazer, não. Mas a ideia principal era eu construir uma cama, um desenho de uma cama, uma bicama, onde eu teria um espaço para ateliê. Então seria uma cama, né, um desenho de uma cama que eu dormiria em cima e embaixo eu poderia ficar trabalhando. Então eu poderia ir lá de vez em quando tirar uma sonequinha e trabalhar quando acordasse, ou o contrário. Passar um tempo na galeria. Eu queria isso, passar um tempo. E aí ela falou assim, eu quero visitar seu ateliê, sua casa, para a gente poder ver o que a gente pode trazer para esse espaço. E aí eu fiz um café aqui em casa e logo quando ela chegou, ela falou assim, nossa, a gente tem que levar a sua casa para a galeria, porque estar aqui nesse espaço com você é o que eu acho que todas as pessoas querem. Eu quero que elas entrem nesse universo que você criou aqui e seria muito legal levar uma parte. E aí eu pirei na hora, falei assim, claro, vamos fazer, eu quero muito levar uma parte do meu ateliê. A ideia da cama é um pouco isso, então a gente monta um cantinho. E aí a semana foi passando, os dias foram passando e eu falei assim para ela, será que a gente não pode criar uma espécie de residência nessa exposição, assim? Vocês me dão essa residência? A Selma Albuquerque me dá essa residência? Porque eu gosto da experiência, né? De estar com o outro e de vivenciar processos. E acho que seria muito gostoso fazer isso dentro da galeria. E aí, de repente, a gente chega nessa configuração que virou uma manchete. A artista se torna parte da exposição. Ai, meu Deus. A artista se torna parte da exposição e vai morar em galeria em BH. A gente pensou muito sobre isso, como seria, e a gente não conseguiu fazer a cama em tempo hábil, o projeto da cama, mas ela chegou para mim com uma outra proposta, uma contraproposta, que era usar a cama que foi da Selma Albuquerque, da mãe dela. Que é uma coisa que, assim, que tipo, na hora que eu vi essa oportunidade, eu agarrei na hora, porque como eu estou indo para uma casa, né, um outro lugar que não é meu, nada mais lúdico, assim, de dormir na cama dessa pessoa, né? Que é uma pessoa que já faleceu, mas que
tem esse nome da galeria e eu logo pensei que isso poderia ser um trabalho também. Dormir nessa cama, para mim, é como se eu pudesse ter é quase como um gesto íntimo de tentar me apropriar do que foi essa pessoa, e tentar sonhar o que ela sonhou, sabe? E isso foi nutrindo os dias também ali dentro desse ateliê. Com o tempo, assim, da formação dessa experiência, eu cheguei na conclusão que eu precisava dessa frase, artista precisa de residência, porque era o que eu queria, assim, era o que eu precisava, e eu acredito muito forte que a gente precisa da residência como experiência. Eu vivo no meu ateliê como uma residência mesmo. Eu amo acordar e poder acordar até no meio da noite mesmo e poder fazer um desenho, sabe? Registrar a ideia da coisa que estava ali dentro do meu sonho, até porque o sonho, esses delírios, esse fragmento de memória de devaneio, né? Quando a gente está ali nessa experiência sono, me interessa muito. E aí eu acho que eu até carrego isso um pouco na minha imagem de ser, sabe? E a experiência na galeria foi essa, de imersão mesmo. Eu levei muitas das minhas coisas para lá, levei minha estante de livros, minha mesa de trabalho, alguns objetos que rodeiam, assim, que ficam me inspirando no dia a dia. A gente transportou tudo para lá e, consequentemente, dormi lá também. Passei a noite. Não eram todos os dias, mas eu mantive essa experiência de estar ali como eu estivesse na minha casa mesmo. E foi assim, foi muito incrível, assim, ainda reverbera em mim muita coisa que eu vivi ali dentro. Até mesmo essa coisa de uma galeria tão grande e, assim, meio pomposa, né, que muita gente nunca entrou. Eu consegui levar algumas pessoas que nunca tinham entrado ali para entrar, para ver que bagunça era aquela que estava ali, porque era tanto objeto, sabe? As pessoas ficavam um tempo ali ainda absorvendo as coisas e tentando entender o que era aquilo, se tudo estava à venda. Tudo está à venda? Então eu quero esse objeto aqui, eu quero. E aí a gente não tinha muito, a gente fez, claro, uma tabela do que estava em exposição para venda, mas acabou que começou a fugir um pouco do controle também, porque as pessoas queriam tudo. Queriam até ficar um tempo só comigo ali, e foi um pouco desgastante, assim. No final de tudo isso, eu sinto que meu corpo, ele ficou cansado. Os últimos dias eu chorava muito, assim, tipo, de emoção mesmo. Quando as pessoas me falavam alguma coisa, assim, eu já descia lágrima. No dia da abertura, eu chorei muito, porque eu acho que é um processo muito íntimo, sabe? De fazer com que as pessoas entrassem dentro da minha cabeça mesmo. E ver isso tudo ali é como se você tivesse uma produção de 6 anos, de 10 anos, e você colocasse tudo ali à mostra. E aí, de repente, as pessoas estão fuxicando, lendo as cartas de amor que você já enviou, e elas estão, sabe, entrando mesmo, entrando dentro de você. E isso foi uma experiência muito, 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 muito louca. Eu tentei ocupar vários lugares da galeria, lugares que eu acho que eles ainda não tinham ocupado, pequenos pontos, aqui em cima, nessa pilastra, onde tem uma cadeira lá em cima, eu coloquei também um binóculo, onde você conseguia ver uns quadros bem de perto, se você usasse o binóculo. Mas a gente consegue ver nessa foto aqui o tanto de espaço que eu tentei utilizar, até porque a minha produção ela é muito fluida mesmo. Fazer, fazer, fazer. É essa frase. Eu não paro de fazer. E depois eu vou tentando entender sobre o que eu falei ali.
essa cama, eu coloquei os livros de infância, livros de Monteiro Lobato, que a minha madrinha sempre lia para mim algumas histórias. Então eu apoiei ela nisso, essa cama, para ela ficar um pouco mais alta. E criei essa instalação de cavalinhos, que também é um delírio, assim, que a galeria conseguiu fazer junto comigo, que surgiu na hora que eu vi a cama, assim. Eu vi essa cama e eu pensei logo que ela parecia um animal. E eu queria fazer, saindo do travesseiro ali, saindo desse pensamento, uma espécie de manada de cavalos. Foi uma visão que eu tive, assim, e realizei ela com a ajuda da galeria. A gente construiu essa instalação de cavalos que chegam nessa paisagem, uma paisagem de uma fotografia que eu garimpei. Eu costumo garimpar fotografias. Essa fotografia veio lá do Edifício Maleta e era uma paisagem que tinha um caminhozinho com um rio. E aí um dos cavalos rompe esse quadro, né? Tem ali os caquinhos de vidro no chão e tenta entrar dentro dessa imagem. Muitos dos cavalos não sabem para onde estão indo, assim, indo ou vindo. Isso foi uma coisa que eu queria deixar bem claro. Eu não queria que todos os cavalinhos fossem para um lugar só. E na parede, no dia da abertura, eu tive um impulso de escrever na parede a frase "para onde estamos caminhando", que surgiu assim na hora. Além de outros objetos também que formavam essa exposição. Essa também é uma fotografia garimpada. Esse é um cavalinho de plástico que eu comprei e pintei ele com tinta óleo. Então, por isso que tem essa aparência meio que se fosse um cavalinho de madeira, super importante, mas, na verdade, é um cavalinho qualquer, comprado num camelô. E aí eu gosto também de brincar com essa importância das coisas, sabe? De fazer com que as coisas pareçam outras, assim. E esse trabalho eu chamei de... Ai, qual era o nome mesmo? Eu não pus aqui. Mas eu sempre tento dar um nome para os trabalhos. Eu não gosto muito de deixar eles sem título, não, porque eu sinto que eles são filhos, sabe? São crias. E é tão triste ter um filho sem nome. Mas o título dele é algo parecido como a gente é meio burrinho na infância. Porque esse é uma espécie de burro, né? De asno. E essa criança, ela tá fazendo ali a sua primeira comunhão. E eu sinto que eu fui muito enganada na infância, assim, pela religião. E aí eu queria falar um pouco disso também. Eu bebo muito da infância para criar os trabalhos, as narrativas, e eu acho que isso é bem presente nas cores que eu escolho também. E essa cama, né, igual está aí nessa imagem, essa cama serviu muito de... Ai, passei muito de imagens. Essa cama serviu muito de um lugar para encontro também com as pessoas. Eu criei uma espécie de ação onde eu mostrava um livro de desenhos em aquarela e essa ação ela acontecia com uma música de um disco que traz uma narrativa de um moço que começa a narrar uma história, assim, como se a gente adentrasse dentro de uma floresta. E eu amo a narração. Eu amo essa atmosfera que vai levando a gente para encontrar um desenho que não existe, mas que vai sendo criado dentro da nossa cabeça. Então, essa coisa de narrar, ela está muito presente em quase tudo que eu faço. Igual a gente pode ver no vídeo. E esse disco, ele também veio por acaso, assim. Um dia, uma amiga estava fazendo um desapego, e aí eu comprei esse disco pela capa dele, que tinha um passarinho bonito na capa, e chamava Aves do Brasil. E depois de muito tempo, quando eu fui arrumar a casa, depois de anos, eu coloquei esse disco, falei assim, vamos escutar ele, né? Não tinha ainda escutado. E aí começou essa narração. E eu tava fazendo alguma coisa que eu falei assim, gente,
isso é desenho, porque eu estou criando total uma imagem dentro da minha cabeça. E aí eu linkei as duas coisas. Esse livro que eu estava fazendo de imagens aleatórias de corpos híbridos, eu liguei justamente assim a essa imagem que eu criava também com essa narração, porque ele vai contando uma história. Agora vocês vão adentrar essa floresta mágica, onde tudo pode acontecer, as cores que vão enebriando todo o nosso... E isso foi tão mágico. Eu estava com o livro aberto, assim, e aí eu fui comecei a passar as páginas. E eu falei assim, gente, é isso. Isso é cinema, isso é vídeo, isso é vídeo ao vivo. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham essa mesma experiência que eu tive. Eu quero passar esse livro com esse áudio para as pessoas. E aí essa ação aconteceu dentro da galeria nessa cama, onde eu propunha tirar esse disco de dentro do travesseiro, trazer ele para a radiola, mostrar cada página lentamente, isso tudo escutando essa voz que narra. Isso aconteceu muitas vezes. Eu perdi a conta assim de quantas vezes, porque essa exposição ela foi muito intensa. Não tinha um dia que eu não recebia muita gente lá. Pelo nome da exposição, que se chama, né, Estranho Familiar, muita gente da área da psicologia começou a visitar essa exposição achando que eu estava falando de Freud. Isso, por um lado, foi muito bom e, por um outro, assim, me deixava um pouco aflita, porque não era a minha intenção tocar em Freud. E o ano de 2019 foi o ano em que esse texto, O Estranho Familiar, completou 100 anos. Então já estava assim um reboliço de gente falando desse texto. E uma coisa muito maluca, assim, que eu contava para todo mundo é que eu nunca li esse texto e eu acho que eu não quero ler ainda, porque tá nessa inocência de ter escolhido as palavras estranho e familiar, que é esse universo onde eu tento praticar as imagens que eu pratico. Que elas são um pouco estranhas, né? Tem essa estranheza. Pessoas da minha família, quando vêm, falam assim, estranho esse desenho, mas eu gostei, tem uma coisa aí que eu gosto. E aí, o que que é essa coisa que as pessoas falam que gostam? É porque muitas das vezes eles são fofinhos, são bonitos, mas eles têm ali uma estranheza. Eu acho que essa coisa que a gente gosta é algo que tá mesmo familiar a gente, sabe? Que, tipo, faz a gente se conectar com algo que talvez a gente nem saiba ainda que existe dentro da gente. Então eu ainda acho que o meu trabalho ele é um mistério para mim. E eu amo entender ele como um mistério. Eu amo fazer um desenho e não saber ainda o que que ele está me dizendo. Eu amo terminar uma série e ver ela toda inteira, entender ela como família, mas ainda não entender todas as palavras que elas emitem. E isso eu tento carregar em tudo, assim. E essa cama também, mais uma vez, além de ser um ponto de encontro, também foi um ponto de lugar para eu me livrar de mais imagens. Eu tatuei uma cama nas minhas costas para simbolizar esse momento mesmo que estava acontecendo ali. Eu queria deixar marcado na minha pele essa experiência. Então, durante a exposição, eu fui colocando imagens dentro da minha pele, história, corpo. E além disso, eu tatuei também o meu rosto. Eu tatuei aqui a palavra afeto, porque eu senti que era o momento de trazer isso pra cara mesmo, sabe? Essa é uma palavra que ela tá muito presente em tudo também, ela tá sempre ali passeando sobre os meus dias, esse afeto. Eu sinto que eu não consigo trabalhar se eu não estabelecer um contato de afeto com qualquer tipo de trabalho. E na galeria eu senti que eu me aproximei muito de todas as pessoas que trabalham ali, desde a galerista e o irmão dela, o Lúcio, até todas as pessoas que trabalham ali de outras formas, né, não sendo galeristas, as vendedoras,
a garota da recepção, a Angelita, e as pessoas que limpam também, eu comecei a ter uma nova família, sabe? Essa coisa de vir de Sete Lagoas para cá, para Belo Horizonte, e não ver todo dia minha família, me afeta muito também. Eu sempre estou conversando pelo telefone com a minha mãe, mas não é a mesma coisa, né? Não é o corpo ali presente. Então, eu sempre estou, assim, tentando me afetar de alguma forma com tudo, assim, com as presenças das pessoas. Eu acho que de forma diferente não seria eu. E aí eu chamei essa amiga minha para tatuar para mim a palavra afeto. De uma forma bem delicada, ela não usa a maquininha, que é um pouco agressiva, né? Ela usava a agulha mesmo e ia fazendo as letras. Então foi uma letra de cada cor e a gente trouxe esse afeto para a cara. E é um afeto que estava escrito ao contrário. Não era um afeto escrito para que as pessoas leiam. É um afeto para mim mesmo. Para que quando eu me olho no espelho, eu possa enxergar essa palavra. Então as pessoas não conseguem ler direito essa palavra quando me encontram, não. É uma coisa que eu fiz para mim mesmo. Ficou assim, ó, deixa eu mostrar. E assim, me emocionei várias vezes, porque eu acho que transbordou muito tudo que foi acontecendo ali. E nada disso estava previsto, sabe? Eu não pensei nas ações que eu queria fazer, foi tudo acontecendo muito organicamente. A gente não montou um grid para a exposição acontecer, a gente foi colocando todos os trabalhos e tentando entender onde que eles receberiam um melhor espaço para viver esse tempo da exposição, que eu acho que também é uma forma de desenhar, né? O desenho de uma exposição, ela é, para mim, já uma organização de um outro desenho. Aqui tem outro videozinho. E eu fui recebendo ao longo também muitas escolas. Escolas desde... Ai, o que é isso? Essa é a minha relação com a galeria. Quando eu levo trabalhos para a Selma, é assim que eu sou recebida. Eu gosto de ter essa relação de que eu posso subir na mesa, sabe, lá dentro. Isso foi sendo construído durante essa exposição mesmo. Então, é um outro lugar, assim, para eu poder... Eu sinto que agora eu entro lá e eu não sou tão distante, sabe? Eu sinto agora uma proximidade de família mesmo. E acho que isso foi gostoso de ser construído durante essa exposição Estranho Familiar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Tá bom. Agora, depois dessa experiência, durante a exposição, outras coisas foram acontecendo. E uma delas foi esse edital. Eu ficava lá também dentro da galeria escrevendo coisas, escrevendo projeto, me organizando no tempo em que não tinha visitante. E uma das experiências que eu pude fazer depois que eu saí dessa exposição foi essa performance na Cidade do México, nesse M Encuentro. O M Encuentro é um encontro que acontece no mundo todo. A cada ano, esse festival acontece numa parte do mundo. Já aconteceu aqui em BH. É um encontro de performance, internacional de performance. E no ano de 2019, ele iria acontecer na Cidade do México. E eu tinha mandado uma proposta que se chamava Engulo História, que é uma proposta muito simples, de mesa, onde eu convido as pessoas para contar para mim uma história que ela tem essa dualidade de ser verdade ou mentira, que eu poderia acreditar ou não. E eu convido a pessoa para escrever essa história numa folha verde, que eu acredito que o verde é a cor da verdade, e essa pessoa coma comigo, engula realmente essa história. E
como um ato antropofágico, ilustrado mesmo, bem na cara, assim. E aí a gente realizou essa performance no Museu MUAC, que é um museu da Universidade do México, que fica na Cidade do México. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu tive que lidar com outra língua numa instância de ter quase que fazer mímica, assim. Então, estar com o outro, sendo uma outra pessoa de uma outra língua, sem falar a língua, e tentar traduzir isso em proposta, né? Eu tinha 2 formulários. Eu tinha um formulário porque a pessoa escrevia para mim a história dela, para eu ter isso registrado. E depois a gente escolhia um título para essa história, escrevia numa folha de couve, partia e comia. Essa escrita era feita da maneira que a pessoa escolhesse. Tinha um pincel e tinha também um suco de beterraba que a gente conseguia escrever na folha e engolir essa palavra. Foi muito divertido fazer. Eu sinto que essa proposta era uma proposta que eu Todo mundo, imaginei ela como alguém aparecendo desenho, em lugar depois eu pela fui internet. trazendo Eu acho ela para esse lugar de acontecimento mesmo, né? E aí aqui tem um videozinho do que eu fazia mais ou menos. Passava numa TV ao lado esse vídeo, que é um vídeo quase uma bio, né? Esse vídeo que eu mostrei no início, para a pessoa entender quem eu era. E aí ali eu ficava conversando com a pessoa até que a gente encontrava essa história e a gente engolia junto. Foram 5 horas de performance. Eu fiquei desde quando abriu o museu até quando fechou. Ali, ó, a TVzinha do lado, mostrando o vídeo do Objeto do Afeto. Então eu tento também ir interligando os trabalhos, sabe? Eu acho que o Objeto do Afeto diz muito também sobre o Engulo Histórias, porque o Objeto do Afeto também era essa colheita de histórias, mas o Engulo Histórias vem de uma brincadeira que meu pai fazia comigo na infância. Eu sempre fui uma pessoa de inventar muita história. Então, meu pai sempre falava assim comigo: mas onde você leu essa história? Onde você leu essa história? Numa folha de couve? E aí isso ficou assim dentro da minha mente criança, né? Da minha mente que cria desenho, que cria essa fantasia. E aí eu falei assim, gente, então se eu escrever numa folha de couve é verdade. E isso eu trouxe de volta agora, né? Para esse trabalho, Engulo Histórias. Então eu convido as pessoas para escrever uma história e a gente poder engolir elas juntas. Eu acho que a gente engole história o tempo todo, né? A gente está sempre engolindo várias histórias, notícias malucas, pessoas que contam um caso igual eu contei, que eu não estava conseguindo entrar por causa do computador. Será mesmo? E aí tinha esse momento de dividir essa comida. E assim, essa mesa foi ficando destruída ao longo das horas, né? Foi uma experiência intensa mesmo, bem intensa. Agora eu vou passar para um outro trabalho, que também aconteceu em 2019. 2019 foi um ano muito, assim, borbulhante de trabalhos. Em 2019, eu trago o Objeto do Seu Afeto de novo para a Galeria Vermelho, onde eu monto uma mesa para a mostra de performance Verbo. Eu monto não, né? Me ajudaram, eu tive toda uma equipe que me ajudou. E eu trago essa cor sempre, essa cor no fundo, que é uma cor que eu também usei na galeria, que é uma cor que eu escolhi pelo nome dela. Essa cor ela se chama Inspiração Poética. Eu acredito que as cores elas têm essa aura, né, que vai transformar o humor das pessoas e vai trazer a gente para um outro campo energético. E aqui eu trazia esse vídeo de novo, tem ali o vídeo do lado,
para as pessoas entenderem o que era a proposta. E eu pedia para que as pessoas trouxessem para mim um objeto de afeto. Então, você é convidado a trazer esse objeto, que é o mesmo projeto que eu fiz no SESC, mas aí agora numa outra configuração, onde eu fiquei uma semana. A verba ela acontece durante uma semana, um festival de performance que vão tendo apresentações, e essa performance minha foi de longa duração. Eu fiquei desde quando abria a galeria, das 9 horas até fechar, que era às 9 da noite. Então, diariamente eu ficava ali recebendo as pessoas. Tinha gente que voltava porque não sabia que podia trazer um objeto, e aí voltava com o objeto, voltava com mais de um objeto. E essa configuração de mesa, eu não tinha um formulário. Eu acho que assim, os objetos já me contam a história. E se eles me contam, se você também me conta uma história do seu objeto, eu agrego mais valor afetivo àquilo, né? De alguma forma. E é isso que me interessa, assim, nesses objetos, esse valor afetivo que a gente carrega muito, né? E que às vezes a gente vira até um pouco acumuladora. E aí tinha ali o videozinho para a pessoa entender, e depois essa espécie de mesa com um museu de miudezas, né? Porque muita da gente que ia ali me ver queria tirar da bolsa algo para me dar logo e para deixar ali uma história. E essa configuração de mesa também é uma configuração de ateliê. Eu ficava ali com um caderninho, com uma aquarela do lado, e ficava tentando transformar esses objetos em algo também, mas sem muito compromisso com isso. Era só se a coisa me chamasse mesmo. Porque como eu me inspiro muito pelas coisas do mundo, esses objetos, eu ficava ali nesse tempo, né, com essas coisas. E aí aqui tem algumas pessoas que me trouxeram coisas. Coisas variadas, né? Desde um pedaço de cabelo. Aqui tem mais um. Ai, não vou conseguir. Deu um pauzinho. Acontece, vou passar para o outro. Isso que dá fazer PowerPoint com muito vídeo, gente. Não é indicado, viu? Aqui, ó. Outras... Esse ainda era o cabelo. Aqui tem mais 2 vídeos que eu acho que não vou conseguir passar. Mas aqui tem uma das configurações do que eu fazia com esses objetos, né? Eu ganhei essa cartela de remédios, que eram remédios para memória, e aí isso me inspirou muito a juntar uma outra história de uma outra pessoa que me mostrou dessas fotinhas 3x4 com esse caderninho, né? É tipo um caderninho, né, que tem a foto. E aí ele me mostrou e falou assim, mas esse eu não posso te dar, é um objeto que eu vou só te mostrar, eu não posso deixar aqui, porque é a imagem da minha avó 2 vezes. Ela já faleceu e eu sinto que carregando esse objeto eu consigo viver melhor, assim. Então ele está sempre comigo para me trazer sorte. E essa era uma pessoa que ia apresentar, uma artista que ia apresentar uma performance no dia. E aí eu falei assim, não, mas você pode me deixar essa imagem sim, porque deixa ela comigo aqui um tempinho, que eu vou desenhar ela e pronto, ela vai ser para mim eu vou ter ela para mim. Porque é isso, né? Quando a gente capta ali um desenho, ele vai ser meu já. Eu não preciso ter um objeto mais. Então eu desenhei em aquarela bem rápido, assim, bem simples, e coloquei junto com esse remédio para memória. E aí eu dei o título de Nunca Precisarei dos Remédios para Memória para Lembrar da Sua História. Então, esse foi um estalo assim, que eu tive quando eu me deparei com essa história. Eu já tinha recebido de uma outra pessoa mais cedo esses remédios para memória. E aí eles ficaram próximos ali, por um acaso, né?
E aí se configurou nesse desenho. Bom, aí depois de uma semana, esse corpo cansado se despede dessa exposição, muito feliz, muito afetada por tudo e por todos que passaram por ali. Eu senti que foi, mais uma vez, um banho, assim, sabe, para os meus dias. E eu penso muito agora que toda exposição, toda vez que eu for mostrar um trabalho, eu quero estar presente, de alguma forma. Eu quero ser esse outro desenho que está ali, sabe? Então, tudo que eu tenho pensado agora, assim, para materializar trabalho é com a minha imagem de pessoa. Depois disso, eu fui para Arte Rio, junto com a Selma. A Flávia falou que queria levar uns trabalhos meus, e aí eu falei assim, e que tal a gente levar uma mesinha do meu ateliê e montar um cantinho lá, para eu ficar desenhando enquanto a gente recebe as pessoas. Eu deixo o vídeo no computador e a gente fica ali. Aí ela super topou a ideia, achou incrível, e meio que virou uma performance assim da feira. Não teve um dia que a gente não ficava louca com o tanto de gente que tinha ali. Isso aqui foi antes de abrir, assim, tipo, porque depois só ficava desse jeito. E é muito, muito lindo, assim, trocar, sabe, com as pessoas. Eu sinto que eu ganho muito nessa troca, porque me inspira a fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. E até experiências como essa, gente. Uma mãe falou assim comigo: ai, tá tão bonito esse espaço, eu quero que você carregue meu bebê, eu quero tirar uma foto com você e meu bebê. Gente, tem coisa melhor que isso? Eu vivo por essas experiências, que eu acho que são desenho de alguma forma. Bom, e aí foi isso. Deixa eu ver, eu tenho outro videozinho aqui bem rápido. Ai, que bobagem. E um dos trabalhos que eu levei foi esse, que eu contava uma história para as pessoas que ficavam paradas na frente dele. É uma fotografia que eu ampliei, eu deixei ela maior, e pintei por cima essas cabecinhas de ovelha. Intuitivamente, sem pensar muito por que eu queria que esses dois corpos virassem ovelha, eu fui observando mais essa imagem e percebi que a sombra desses humanos aí caminhantes, ela forma um outro ser, que não é uma ovelha. E aí eu dei o nome desse trabalho de ele tinha a sombra de um cavalo marinho. E quando você olha para essa imagem, você não pensa num cavalo marinho, você vê a ovelha e você vai pensar nesse animal, nesse outro híbrido, né? E quando eu falava isso para as pessoas, então, esse trabalho ele se chama Ele tinha a sombra de um cavalo marinho. As pessoas faziam assim, porque vocês conseguem perceber ali a imagem desse cavalo marinho, que é um outro bicho? Enfim, essas coisas vão acontecendo não por acaso e vão nutrindo cada vez mais essa narração de história que está ligada à minha presença. Se eu não tivesse ali para contar para essas pessoas esse título, eu acho que eu não teria essa troca. E aí agora a gente chega nessa configuração que estamos, né, de criação nesse lugar, nessa sala que a gente está hoje, trocando de forma remota, né? Que é muito louco. Eu sinto que, assim, mostrar, sabe, pôr o desenho todo dia ali na plataforma internet, né? Na plataforma Instagram, que é o que eu mais uso, me nutre muito, sabe? A fazer, jogar para o mundo me nutre a querer fazer mais. Então, eu tô nesse ritmo frenético, assim, de fazer um ou mais desenhos por dia e dividindo com o mundo. É muito legal porque quando você abre a pesquisa assim para o outro, né, para os outros, né, para o mundo, acho que vai ganhando força de família, sabe? Acho que tem muita gente que agora já olha um desenho e fala assim, ah, isso é do F. E isso
ainda não entra muito na minha cabeça, não, porque eu acho que eles são muito diferentes. Mas as pessoas insistem em dizer que são parecidos. É, e aí tem essa coisa de poder estar mostrando coisas que não estão acabadas. E, na verdade, pode ser que tá, mas não tá. Eu não vejo nenhum trabalho como acabado. Eu vejo, se eu vejo emoldurado, eu fico até um pouco assim, querendo mexer. Se eu ver na casa de alguém, eu vou querer, eu falo assim, nossa, eu podia ter feito uma coisinha ali. Eu ainda podia tacar um pouco de tinta branca ali naquele pedaço e refazer essa parte. É uma coisa que ainda fica assim, inquietante. Eu quero abrir todas as molduras. E, assim, na minha casa mesmo, eu fico olhando assim e fico inquieto. Mas esse sentimento de inquietude, eu acho que me dá mais vazão de querer fazer, sabe? Fazer mais, porque aí eu tenho a opção de refazer, sabe? De contar a história de novo, assim. E vou mostrar esse videozinho. Ai, será que vai dar? Acho que ele vai ficar meio pausando. Vou voltar. Vou mostrar esse videozinho, que é um vídeo que eu fiz durante esse processo mesmo de entender o desenho como tridimensão. Era uma manhã tranquila e ensolarada, e uma pessoa de face cor-de-rosa continuava dentro de casa, deitada. Ela reparou que antes de adormecer, um bicho continuava a dar voltas no interior de sua cabeça. Esse carregava a própria imagem esboçada. Um futuro próximo, talvez, quando acordado, essa imagem pudesse ser desvendada. Ele ficou picando um pouco, mas depois eu disponibilizo links aqui desses vídeos e tal. E aí é isso. Eu tenho me descoberto essa pessoa híbrida mesmo, além dos desenhos. Acho que é isso, um resumão, assim. Obrigada, F, por essa fala linda. Imagina. Muito emocionada fiquei com esse seu processo. E queria agora deixar aí a possibilidade das pessoas se manifestarem com perguntas, Sim, vamos né? manifestar, gente, vamos manifestar. Vamos manifestar. Parece que já tem pergunta aí no bate-papo. Ai, eu não abri de papo não. Você vai me falando? A Ana Júlia vai mediar. ficar responsável por organizar essas, Legal, vai responsável por organizar essas perguntas. Mas é muita coisa que a gente faz, Letícia, é muita coisa. E aí, como que a gente fala de tudo? Pois é. Tem desenho demais, né? Tenho muita saudade! Ai, eu vou abraçar o computador, peraí. Ai. Ei, que bom te ver, ainda te ver, Letícia. Morrendo de saudade, meu coração morrendo de saudade também, quero dar aula, vamos dar aula. Eu queria, vou fazer uma pergunta, né, que eu não vou falar de outro assunto. Eu queria que você falasse sobre esse negócio de dar aula. Sim, que eu não falei, né? Eu em acho momento que algum eu falei. talvez seja interessante. Eu achei que, para mim, foi muito boa a experiência de dar aula junto com você. E eu achei muito bonito você dando aula também. Então eu acho que você deve ter muita coisa para contar. Uou, né? Fala um pouquinho a respeito. Um então, beijo. Morrendo de saudade beijo, de você, viu? Saudade demais também. Beijo, Letícia. Beijo, querida. Gente, antes do F responder, só pedindo para vocês escreverem as perguntas no chat, por favor. Escrevam as perguntas no chat. Responde aí, F. Escrevam. Eu faço hipnose. Gente, então, essa coisa de dar aula, Luísa, que coisa linda que você me trouxe, sabe? De poder dar aula junto com você, porque
somos pessoas muito diferentes e temos modos de ensinar também diferentes. Mas eu acho que a gente agregou tanto isso, sabe, de forma tão gostosa. Eu tenho essa coisa de desenhar junto com a pessoa quando eu estou ensinando a ela, né? De fazer o meu desenho e aí, a partir dessa experiência de estar ali vendo acontecer, a pessoa também descobriu o modo dela fazer, né? E muita gente me fala assim, nossa, mas você desenha junto com a pessoa na aula? Mas por quê? Como? Calma, isso não tá certo. Ela tem que aprender sozinha. E, assim, eu acho também que ela tem que aprender sozinha. Mas eu, na escola Guinhar, eu me sentia tão bem quando eu via o campo de energia, assim, de todo mundo desenhando, todo mundo trabalhando, sabe? Eu acho que me inspira muito ver uma pessoa desenhando. E eu acho que eu tento trazer isso para quando eu ensino para alguém. Essa coisa dela ver desenhando, claro que eu não vou acabar um desenho ali e tal. A gente está sempre num processo, né? Mas eu acho que esse campo energético de ver desenhar traz a vontade e faz com que a gente queira desenhar também. Não só ver um desenho acabado, né? Pronto ali e ensinando o jeito de fazer. Mas é sempre uma experiência, né, com o outro. Ensinar, eu acho que só quando a gente ensina que a gente realmente aprende, sabe? Eu tô sentindo muito isso. Sentindo muito. Porque você tem que saber vários modos de fazer, você tem que entrar numa pesquisa junto com quem aprende. E é isso. A gente só aprende quando ensina. Eu tenho falado isso para as pessoas que eu ensino agora, sabe? Eu tô com 7 alunas de aquarela por videochamada. E é uma videochamada individual. Eu tô até desgarrando elas um pouco, porque meio que essas pessoas ficaram viciadas em desenhar só comigo. E aí eu quero ver todo mundo desenhando sozinha. Mas essa coisa de... Eu sempre falo isso, assim. Quando você começar a ensinar o que você aprendeu aqui para alguém, é que você realmente aprendeu, tá? Então, pode chamar seu sobrinho, pode chamar sua filha, pode chamar seu melhor amigo e tentar ensinar para ele o que você aprendeu aqui com essas técnicas que eu trouxe. Porque quando você tiver esse desafio de fazer uma outra pessoa aprender a partir do que você aprendeu, aí sim, minha filha, aí você tá plena com sua sabedoria de seja lá o que for, sabe? Eu acho que é isso. Isso que eu tenho aprendido, assim, em ensinar. Porque eu acho que a gente só aprende mesmo ensinando, né? Acho que respondi, né? Obrigada, F. Imagina, Ana imagina. Júlia, você tá com as perguntas aí? Sim, então, estão aparecendo agora. Tudo bom, F? Muito Joga as obrigada. cartas, joga as cartas. Vamos pegar uma cartinha aqui, o nome dela é... Tipo isso, estão começando a aparecer, estão perdendo a vergonha agora de perguntar. Adoro, adoro. Muito obrigada por estar aqui com a gente, F. Imagina, Vou estar lendo aqui as prazer. perguntas do pessoal. Uhum. O Thiago, ele mandou uma mensagem para você perguntando se ele pode depois te enviar uma foto de um objeto para ver se te inspira. Ai, que legal. Ele falou assim, agora que eu vi o seu trabalho com objetos outros, achei muito interessante, pensei num objeto aqui de casa. Ai, é isso, gente, tá vendo? Tá vivo, ainda tá acontecendo. É isso que eu gosto, sabe? No trabalho, nos trabalhos, né? Nos trabalhos em geral. Claro que pode enviar, envia, por favor. Eu quero ser afetada por isso. Eu acho que eu me proponho a isso, sabe? A esse novo mesmo. Eu quero ser afetada por esse mundo. Pode enviar. Maravilha. O Titi, a Titi, não sei, não conheço. Mas Titi Rivotril? Titi Rivotril, isso. Ai, amiga! Eu amo! Ela está perguntando quem que são as suas referências atuais no meio artístico e quais trabalhos te tocam nesse momento agora. Legal. Olha, eu estou numa pesquisa dentro do BDMG, pesquisando o hibridismo.
Então, vendo, né, essa imagem que está aí posta aí, que eu coloquei, ela diz muito sobre essa pesquisa, porque eu sinto que eu sou um corpo híbrido dentro desse planeta. E essa vontade de criar hibridismos, né, ela vem desde muito cedo, assim, na minha trajetória de desenho. E uma das pessoas que eu descobri é um cara, um italiano, que eu não sei se ele está vivo ainda, vou ver isso. Acho que ele está vivo, sim. Arquiteto, ele chama Giuseppe Serafinus. E aí ele criou um livro que é um livro, um calhamaço, assim, tipo, bem grosso mesmo, que é um livro de seres misturados, com máquinas, Então, esse cara é o cara da vez, assim, que eu estou pesquisando agora, que eu quero entender esse mundo híbrido que ele criou. Mas também tem um outro artista que eu conheci lá em São Paulo, que trabalha com hibridismo. Ele faz uns corpos, tipo, misturando rato com cabeça de pássaro. Ai, qual que é o nome dele? Eu não lembro agora, mas, assim, as minhas pesquisas atuais têm a ver com essa dimensão, sabe? De entender quem são esses corpos. E, claro, a literatura fantástica. Eu estou lendo toda a obra de Murilo Rubião para entender quem foi esse mineiro que trouxe para a gente o realismo fantástico. Então, esse momento de pesquisa meu está sendo mais de colher referências. Inclusive, se alguém souber de alguma referência dentro do campo híbrido, me interessa muito. Eu quero saber de tudo, assim, quero ser a pessoa que vai falar sobre hibridismo nesse planeta. Mas o Giuseppe Serafinianus, que ele criou essa enciclopédia de seres malucos, ele está sendo a minha maior referência hoje. Acho que respondi, né? Acredito que sim. Muito obrigada, F. Bom, tem um pessoal aqui agradecendo a tua presença, falando como gosta do seu trabalho, como te conheceu através do Instagram aqui também. Obrigada! O José Badu também, o pessoal agradecendo a tua presença e teu trabalho. Ai, gente, que lindo isso! A Manu, ela fez uma pergunta que acho que também talvez relacione um pouco com a pergunta do Alex, que o Alex perguntou como que foi seu processo de descoberta como artista, quando e como. Uhum. E a Manu fez uma pergunta um pouco mais específica, mas acho que talvez dá para juntar um pouco nessa questão do processo, que ela escreveu assim, que você disse do teu processo de começar sempre de uma forma ritualística, quase que religiosa, né? E ela perguntou se você também traz isso para a prática nas aulas. Então, são essas perguntas aqui que estão aparecendo. Legal. Como eu me descobri, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Porque eu acho que a gente se descobre, vai se descobrindo cada dia um pouco mais, em um nível que dizer assim, nossa, sou artista. É muito egóico, né? Eu tenho ascendente em Leão, eu sou egóica. Mas é difícil, às vezes, para as pessoas se perceberem artista, né? Eu estava até conversando com uns amigos que moram aqui, eu moro numa espécie de vila, são 4 casinhas. Então, a gente se vê todo dia, conversa todo dia, e a gente estava conversando sobre arte cotidiana, sabe? Essa coisa que acontece como arte, mas que a gente não identifica como sendo, mas que está ali acontecendo. E tem muita gente nesse mundo que faz arte e não se entende artista. E isso é muito louco, porque desde criança eu já sabia que eu ia ser artista. Porque uma garota veio, leu minha mão, ela se chamava Carmen, e falou comigo, tá escrito aqui, você vai ser artista. E aí isso já ficou na minha cabeça de criança. Então eu já saía por aí gritando, falando que eu era artista. Então, para mim nunca foi um problema me assumir como, sabe? Dizer eu sou artista. Porque na infância minha mãe é professora também. Foi professora do estado de alfabetização e hoje ela é aposentada. Mas sempre tive assim uma estante com muitos materiais que ela preparava as aulas. E assim, quando ela ia para a aula, o que eu fazia?
eu ia para essa estante, pegar todos os objetos que tinha ali, sabe? As canetinhas, a tinta, os papéis variados, cores múltiplas, e ia ficar fazendo alguma coisa, escondida, claro. Até que ela comprou um armário. E aí ela trancou esse armário, mas eu dei um jeito de abrir esse armário. Quem é ela? E aí ela foi descobrindo que não tinha mais jeito de fazer com que as coisas ficassem longe do meu alcance. E eu tinha muito essa prática de o que eu vou fazer hoje? O que eu vou criar hoje? Eu até achava que eu ia ser cientista criador, sabe? Tipo, criar algo no campo da ciência mesmo. Mas aí depois eu fui percebendo que não, que eu podia chamar isso de arte só. E ficar mais tranquila. Mas aí o outro link era o que mesmo? Era como eu me sinto, como que eu me descobri artista e como que eu trago, como que era? Eu já me perdi. A Manu, ela perguntou um pouco do teu processo, assim, que você comentou sobre esse processo ritualístico, Sim, até sim. meio religioso, e como que isso afeta teu processo e tua prática nas aulas, né? Uhum. Então, eu tento estimular isso muito nas pessoas, porque eu acho que quando a gente trata tudo que a gente for fazer com esse carinho, sabe, de escolher um tecido que você vai pôr na mesa, desde todas as escolhas mesmo, qual que vai ser o caderno que você vai escrever seus pensamentos, a forma com que você vai, sabe, fazer tudo na sua vida. Eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque, gente, a gente tem muito tempo nesse mundo, mas a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, se a gente escolhe fazer essas coisas, tipo, escolher a cor da parede, escolher o objeto, escolher tudo isso faz muita diferença no final das contas. Então, eu tento muito estimular esse processo de ritual para as pessoas. Escolher uma planta que vai ficar do seu lado, escolher um objeto que você gosta muito para deixar perto do seu desenho, porque eu acho que são campos energéticos que a gente pode modificar, sabe? Acho que a gente tem esse poder, a gente é muito poderosa, a gente é muito poderosa. E se a gente usa isso a nosso favor, gente, vocês não estão entendendo ainda o que eu estou falando, não. Se a gente usa isso a nosso favor, a gente vai muito longe. Eu estou dizendo sobre escrita de projeto, eu estou dizendo sobre você projetar mesmo, além, sabe? Não só ali, não só aqui, mas você vislumbrar que você pode. E isso é poder. Eu acho que tem muito a ver com ritual por causa disso, porque a gente está sempre tentando fazer com que as coisas fluam. Fala, depois fica gravada, né? Eu sou assim. Letícia, inclusive, fica à vontade para me interromper aqui para comentar tudo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas. Claro. A Carolina, vamos deixar o pessoal perguntar, né? Acho que tem mais pergunta, né? Tem algumas perguntas mais. Sim. A Carolina, ela perguntou se o artista dos pássaros com a cabeça de rato é o Valmor, eu acho, é com W. Valmor Correia. Isso. Valmor Correia. Aí, uma pessoa incrível. Eu conheci lá em São Paulo, foi até uma das curadoras de uma residência que falou assim, você tem que conhecer o Valmor, porque ele também trata disso. E ele tem um trabalho incrível, que ele fez a descoberta, tipo, ele descobriu que um padre tinha escrito sobre um ser híbrido, que era uma sereia, uma mulher, né, sereia, com cauda de peixe. E aí esse padre escrevia isso, sei lá no século XV, ele escrevia sobre isso. E aí muitas das pessoas ficaram assim, tipo, abismadas, né? Nossa, um padre falar sobre uma sereia, como assim isso não existe? E aí ele foi atrás dessa história e ele reconstruiu essa imagem dessa sereia. É muito incrível o trabalho dele. É muito legal, assim, E ele cria umas ilhas também com esses seres. É muito legal. Eu adoro. Cada dia mais me aprofundando mais na conversa dele. Inclusive, eu quero conversar real com ele, assim, tipo, trocar umas ideias que eu tô tendo. Quem sabe não surge um trabalho, né? Ai, maravilha, espero que sim. É o Valmor Correia, eu não tava lembrando do nome, mas é ele. Uma ref.
A Camila, ela tá te perguntando como que o corpo organiza o tempo, o seu estar no mundo. Uau! Eu acho que eu não organizo o tempo. Porque, gente, é tão difícil. Eu sou uma pessoa super desorganizada. Mas eu acho que nesse caos a gente se organiza um pouco. Talvez o tempo me organize. Porque eu não sinto muito que eu tenho total controle, sabe? Até porque eu gosto de deixar descontrolado para essas coisas surgirem e eu captar elas ali. Eu ir pegando. Eu sou atenta. Tô muito atenta a tudo, sabe? Tipo, vai passar um negocinho aqui, eu vou ver que ele passou, mesmo que eu não esteja seguindo ele com o olho. Porque eu acho que isso é desenho, né? Observar é desenhar. Mas eu acho que o tempo para mim sempre foi um mistério. Essa coisa desde quando a gente inventou o relógio, sabe? É, é isso. Não sei muito sobre responder essa pergunta, não. Acho que eu responderia com outra pergunta que eu ainda não sei. Mas que pode surgir amanhã, de manhã, hoje à noite. Também o Matheus, ele tá te perguntando nos momentos que fluem menos criatividade, o que que você faz nesses Que rola períodos? muito, né, gente? Né? Pois é. Será que essa pessoa, ela queria toda hora? Ela queria toda hora. Pois Ah, é, se deixa só eu emendar nessa aham, pergunta, sim. isso assim, porque eu acho que muita gente não conseguiu trabalhar na quarentena, aconteceram vários Uhum, processos, né? total. E eu acho que as pessoas vendo essa sua profusão, né? De produção pode causar, você acha, não sei, de repente uma certa angústia das pessoas, Total, um pouco total, sobre o gente. seu Total. Vamos momento, falar sobre sobre isso. seus Aham. momentos também De de fracasso. angústia, de paralisação, enfim, né? Total. Durante essa quarentena, eu fiquei um tempo sem entender ainda, sabe, o que que eu ia fazer, assim, porque é um choque, né, gente? É um momento de angústia. Mas eu uso dessa angústia. Eu uso muito dessa angústia para motivar também a criação. Eu gosto muito, quando eu estou em crise, de forçar o movimento. É claro que muitas pessoas vão falar assim, nossa, sério? Eu pensei que você ia falar para ficar quietinha. Mas eu me forço a um movimento mais simples, que não seja o de fazer. É assistir um filme, é ouvir uma música, é ficar dançando na sala, é lavar uma louça ouvindo uma música gostosa que vai me motivar a fazer isso. Eu acho que isso também é produzir, sabe? Porque isso pode dar um estalo de alguma coisa, se a gente estiver também presente para que isso aconteça. Porque eu acho que é tudo um estado de presença também. Mas eu tive muitos momentos de angústia onde eu comecei a arrumar minha bagunça, sabe? Meu ateliê é um caos, é muita coisa, muito objetinho, muito papel, papel rasgado. E aí eu falei assim, não, vou começar a, sabe, a deixar esse espaço mais tranquilo, vamos ver se dá. E aí, fazendo isso, eu descobri uma forma de criar, que é olhar trabalhos antigos, ver caderninhos, sabe? Porque a gente cria essas coisas para a gente voltar nelas. Só que a gente se esquece de voltar muitas vezes. Eu super me esqueço. Eu vou muito pro caminhar do que já está acontecendo, assim. Mas aí agora eu fiquei muito nessa de ficar voltando, sabe? Nas páginas das coisas que eu já fiz e, e me estudando. Eu acho que para essa angústia de criação é bom a gente fazer esse mergulho dentro da gente mesma, de tentar entender o que a gente já fez também, porque isso pode ser uma fagulha para algo novo. Ou não também, ou não. Eu acho que a gente tem que entender o que está rolando. Se essa angústia vai ser por muito tempo, ou se essa angústia vai se desfazer com uma arrumação de ateliê. Não sei, assim. Eu acho que para cada um vai ser uma coisa, né? Mas eu tive vários momentos. Tem dia que eu não quero levantar, assim, porque eu sinto que o peso do mundo é grande. Mas eu me cobro muito, assim, de poder fazer um desenho por dia. É para mim essa oração mesmo. Por mais que não seja um desenho que eu goste, assim, tipo, vai ser um desenho horrível, mas eu tô ali no exercício de
rabiscar, sabe? De riscar a parede, de escrever num cantinho da parede o que essa imagem aqui está falando sobre hoje. E aí eu acho que a gente tem exercícios para estimular essa criatividade, por mais que ela não esteja tão aparente. Ai, maravilha, F. Muito, muito bom te ouvir nesse processo todo, assim. Doutora mandou uma mensagem dizendo assim, F, também tem um objeto que eu gostaria de te mostrar. Posso te enviar uma foto depois? Você me inspira demais. É isso, gente. Ai, que legal. Então isso é uma performance? Peraí. Adoro essa interação. E a Mônica está te perguntando, F, como fazer as pazes com a nossa história? Isso é totalmente possível. Gente, não tá claro? Não! Ficarem intocáveis. Bom, eu acho que fazer as pazes com a própria história é isso, é esse mergulho mesmo dentro da gente, tentar entender tudo que a gente já fez, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente quer ser, tudo que a gente não é, tudo que a gente pode trazer para esse mundo como troca. Eu acho que é importante. Eu tô nesse processo, sabe? Eu falo muito sobre mim mesma, de tentar entender quem eu sou, bebendo muito dessa infância, bebendo muito dessa reverberação de querer estar com outras pessoas, de querer mostrar o que eu faço e isso reverberar de volta. Então, eu sou essa pessoa que sente vontade de se corresponder com o mundo. Eu acho que a resposta para essa questão, né, como fazer as pazes consigo mesma, é beber da ancestralidade mesmo. Beber de quem te criou, quem você é, beber da sua infância, de fazer um processo de regressão quase, de fechar os olhos e ir lá de encontro à sua criança. Eu fiz esse exercício esses dias, numa meditação, e foi muito incrível, assim, de dar a mão para a sua criança, sabe? Se pôr de frente a ela e falar para ela tudo que você queria ter ouvido na sua criança. Gente, isso é tão transformador que você vai falar assim, uou, olha isso, fui no futuro, voltei no passado e estou aqui agora, 2020, pandemia. Gente, é isso, a gente tem que cada vez mais tentar usar o trabalho de arte para cura, porque eu acho que para mim funciona dessa forma. E eu fico muito assim assustada quando transformo o outro também, de forma que eu não pensei sobre isso. Eu pensei em me transformar e aí tá transformando o outro. Eu pensei em me afetar e aí já tá afetando o outro. É familiar, né? A angústia de é familiar, porque a gente é humana, a gente é ser vivo que pulsa angústias e pulsa alegrias. Tá interligado. Tá muito interligado. Veio aqui uma mensagem assim, interligado. Tá tudo interligado, gente. Eu super acredito naquela coisa, sabe? Nesse fio que vai passando aqui para essa planta e que tem uma coisa aqui no meio, que as duas estão pensando juntas. E aí, de repente, passa uma pessoa, essa pessoa pega também. É uma coisa de se assustar, sabe? Alguém já deve ter escrito sobre isso. Eu tô lendo um livro agora, que é A Metamorfose das Plantas, do Goethe. Porque eu tô tentando entender a metamorfose por várias instâncias. E me interessa muito entender as plantas. É um livro mais técnico sobre morfologia até. E tá sendo tão louco entender cada coisinha que passa aqui dentro, que leva a cor, porque isso é comunicação. Eu fico ainda pensando se essas plantas não conversam com a gente de jeito tão direto que elas falam assim, ei, eu quero passear agora. Me coloca dentro de um vaso e eu vou sair desse chão e você vai me levar para dentro da sua casa, porque eu quero estar lá. Gente, a gente não está fazendo o que a gente quer. Essa planta pediu hoje para estar aqui nessa conversa. Ela falou comigo, me coloca dentro daquele vaso e coloca lá
eu sinto que ela fez isso. Então é isso, é uma comunicação constante. Acho que fazer as pazes com a nossa história é tentar entender tudo que está à nossa volta. Tudo, tudo. Nos mínimos detalhes. Porque é muita coisa. Tem mais perguntas, Ana? Tem um recado para ti, na verdade. Bom, primeiro eu queria dizer que todos muito emocionados, assim, muitos corações aqui no chat. Ai, gente, eu vou chorar. Meu olho já tá brilhando já. E a A gente mandou está chegando recado nos pra últimos ti. 10 minutos aqui. A Titi mandou um recado para ti que ela pediu que lesse. Que ela disse, F, você me inspira muito. Seu trabalho é E a Titi incrível. também me Você é um inspira ser humano muito. muito Ela me inspirou especial. muito a fazer esse desenho, esse último desenho que eu fiz. Que tem a ver com desabrochar, sabe? E muita gente me fala, assim, me chama de Flor mesmo, né? Ei, Flor, ei, Flor. E aí eu tô muito nesse processo de me entender como Flor e desabrochar. E a Titi, outro dia, ela me mandou uma mensagem que era só essa palavra, desabroche. E, gente, se agarrem às palavras, porque elas são mágicas, muito mágicas. Bom, Letícia, acabaram as perguntas por hora por aqui, assim, eu vou passar a bola para vocês de volta. F, muito obrigada. Todo mundo aqui no chat, muito obrigada também. Tô muito feliz, gente. Tô saindo um pouco transformada daqui hoje, viu? Um pouco. Não tô te ouvindo. Letícia. Eu perguntei se Camila quer falar mais alguma coisa, que ela está com o vídeo ligado, ou alguém do grupo quer falar alguma coisa em especial. Agora que você falou que eu percebi que eu tinha encostado, é porque na hora que eu fiz a pergunta, aí eu quis ficar olhando para ela, assim, né, para saber. Mas eu acho que, de certo modo, você respondeu essa questão do tempo, né, e seu estar no mundo, né, que Sim. todo o desenrolar de tudo é muito forte, essa transmutação, né, esse hibridismo claro de não pensar... nada, não sei se eu poderia dizer isso, se é isso, né? Mas pelo menos eu senti de pensar a ruptura como um grande abrir, né? Está aberto ao mundo e entendendo também que talvez a grande fronteira seja o próprio corpo, né? E até o limite, Sim. e até o limite Sim. aonde o meu corpo vai se colocar ou aonde ele vai se retirar, né? Porque tem alguns desenhos que eu acompanho muito, que eu sou apaixonada com seu trabalho no Instagram. Então, alguns desenhos assim, tem uns que até que você coloca a mãozinha e eu penso, gente, que Mostrar legal. a pequeneza, né? Mas ao mesmo tempo aquilo é tão delicado e tão grande, né? Então, qual é essa posição, qual é essa fronteira do corpo que se coloca num momento mais reflexivo ou num momento que se expande, né? Que se permite estar, que está aberto às mudanças, ao diálogo. Eu sinto tudo isso. Então, por isso eu acho que talvez a provocação de pensar esse tempo, né? Mesmo porque esse tempo tão turbulento que a gente vive, né? Digamos... Sim. de 2000 para cá, né, muito com grandes mudanças, então eu acho que essa sua generosidade de provocar o estar no mundo nos faz bem. Eu gostaria de te agradecer pelo convite, para a gente foi uma honra, um prazer, te parabenizar pelo seu trabalho, né, e enfim, obrigada. Imagina, eu queria propor uma coisa, vamos? De ficar um minuto depois, vendo todo mundo abrir a câmera e ficar a louca, né? Porque eu acho tão bonito isso. Sim, deixa eu só te agradecer, então. É muito inspirador, para mim sempre, desde o início, desde sempre, uma inspiração. Essa sua intensidade me inspira muito, essa sua vitalidade é impressionante, como é contagiante. Muito contagiante, muito emocionante. Eu fico sempre emocionada de conversar com você. A gente já chorou junto algumas vezes, né? É isso. Viver é chorar. Pois é. Te agradeço de coração, assim, a generosidade, que você sempre tem. Vai aparecendo, gente. Vai aparecendo aí, que tá sendo legal. Isso, vai aparecendo, gente. Muito obrigada, F. Ai, que feliz. E obrigada a todos
Obrigado a todos, a Todas. a Todes. todas. Ai, que legal ver todo mundo. Não sai ainda não, gente. Fica aí um pouquinho, vamos se ver. É muita gente. Que chique, muita gente. Muita gente, olha. Ai, Muitas carinhas. todo mundo me ouviu? E tá todo mundo sorrindo, ó. Ai, que momento lindo. Conseguindo abrir. Ai, gente. Vou fazer uma foto, F, só um Tem minuto. que ter uma foto. Eu também não tô conseguindo abrir. Manu, você que tá Mateus. disponível com as câmeras, liga a câmera do papel aí. Minha câmera. Parece que tá bloqueado. Amiga, te Eu amo! adoro! Sucesso! Ai, vamos abrir todo mundo e gritar? Conecta aí, Vamos, Camila. gente, vamos, é só um grito, só um grito. Todo mundo abre o áudio e grita. Vamos. Adoro essa energia de soltar pra fora as emoções. Adoro! né? Solta, 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 não deixa dentro. Porque isso pode virar um câncer. Ou um trabalho. Beijos para todos, todas e todos. Beijo, beijo, até breve. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, F. Foi demais. Muito obrigada, F. Imagina, graças a eu. Uhul! Adoro. Ninguém quer ir Obrigada, embora. seu lindo. Eu vou ficar aqui, gente. Vamos cantar uma música. Lararara. Eu não sei o que cantar. Alguém tem uma ideia? Ai, gente, que engraçado. Beijos para todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou sair então. Tchau. Tchau. Ou a gente ainda vai conversar? Pode esperar um pouquinho. Aí, deu certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu achei que não ia rolar isso hoje. Oh, Deu meu Deus. super certo. Foi ótimo, lindo, maravilhoso o seu Coisa trabalho. boa. Ah, eu tô Muito vendo que a bacana. Manuela também tem uma bandeira. Tenho, gêmea da sua. Ah, eu amo. Ah, é mesmo. E aí, tá satisfeita, É F? assim que eu quero. Muito. Até aliviado um pouco. Gente, porque é uma pressão falar, né? E é bom também, né? A gente clareia tanta coisa na cabeça. Sim, sim. Eu vi muitas coisas aqui, sabe, que eu quero Sim. trazer aqui. É engraçado, você revisita as coisas e se torna espectador de si mesmo, né? Assim, Uhum, falando, e aí, não sei se você teve essa sensação, aí tem hora que você chega até a ouvir o eco das coisas, né? E você Aham, fala, gente, aham. mas eu fiz isso mesmo? Mas eu tô falando isso de mim? Será que é isso mesmo? Muito, A muito. gente fala sobre o próprio trabalho, muita coisa muda, né? Total, Muita coisa muda. total. É bom, A né? gente enxerga. Reafirmar também. Eu gosto desse exercício de reafirmar coisas, porque acaba que a gente não faz muito isso, né? A gente não, Uhum. não conta muito para as pessoas. A gente conta para pessoas próximas, né? Mas falar para um grupo tão grande, gente, que é isso? Quantas pessoas tinham aqui? Chegou acho- a quantas? Vocês contaram? Muita Vocês gente. olharam? Eu vi 30 ali, 30 e poucos. Não, eu vi 43 uma hora. Uau! Vi 43 uma hora também. Ficou Foi bastante tempo, muito 43, 41. Que chique, Muito bom. que chique. Adorei, adorei. Muito bom. Meninas, obrigado, Manu e Ana Júlia. Obrigada Ai, a você. foi ótimo. Essas coisas de tecnologia acontecem mesmo. A gente tem que. Sim. Ai, nossa, eu achei que não ia rolar. Mas deu certo. Foi depois que eu acendi o incenso, viu? Nada por acaso. Fica a dica, fica a dica. Total. Ótimo. Agora é esperar essa loucura passar para a gente se encontrar, né? Ai, eu quero tanto. Eu quero muito. Aí a gente Sim. estende um papel e desenha junto. Com Ah, que certeza. ótimo. Mas é com toda certeza. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Um papel imenso. Do tamanho, maior que o Olá. nosso corpo.
Lá na Vamos Guiara, colar no assim, ou na papel. UFMG, nós vamos estender um Ai, papel vai ser incrível. gigantesco. Incrível, gente. Eu quero Ah, ir. não. F já tá na Guiar. Vamos trazer para a FMG. É Não, verdade. lá e na UFMG que eu falei, nós vamos fazer em todos os lugares. Duas vezes, quantas Adoro. mais possível. É. Ai, É querida, verdade. E quando ela contou o negócio da couve, eu me lembrei tanto da minha infância. Eu achei tão generoso, porque eu tinha uma Mas vocês amiga. tinham isso? Falavam com vocês isso? De como? algumas Não, coisas. eu vou te contar. Eu tinha uma amiga que, assim, que a gente é amiga desde que as nossas mães soube que a gente estava, assim, nas barrigas, né? De 6 meses de Aham. gravidez. Então, a gente é amiga até hoje, tem 39 anos. E aí, na casa dela, ela morava numa casa que tinha couve. E a gente pegava a couve, eu acho que eu já devo ter comido muito bicho de couve. A gente pegava a couve, Adoro. amassava a E comia banana, lá, né? Na hora. amassava a banana, punha sal e comia enrolado assim a Ai, couve. Então, você gostoso. falando daquilo, para mim assim, me tocou uma coisa muito assim, íntima e profunda, né? E ao mesmo tempo, quando você fala desse comer, né, dessa palavra que é engolida, e a todo um tempo, quando você menciona a infância, eu penso muito numa coisa que eu estudei com a minha orientadora na época da tese, que é a alteridade íntima, que é justamente isso, né? O artista se alimenta desse processo de reconhecimento, de intimidade e que está muito ligado à infância. O quanto isso é presente e o quanto a gente fala disso o tempo inteiro. Então, aí, Sim. quando você começou a mostrar a couve, eu senti o cheiro da couve, eu senti o Uau. gosto da couve e fiquei pensando nos bichos de couve que eu devo ter comido. Total. Não, e uma coisa louca é que lá no México não tinha couve. E aí eu falei assim, gente, mas meu trabalho é sobre a couve. Como que eu vou fazer com Como é que outra você fez? folha? Aí eu arranjei folhas próximas, mas assim, não era couve. Não era couve. Mentira! E aí tinha Mas- essa outra camada, né, de informação que eu trazia para eles essa história da couve, para quem sentava comigo, contava que a gente estava representando, que aquilo não era couve, mas que o verde me incita a essa coisa da verdade também, verde, verdade. E aí desenrolou assim, mas quando eu cheguei lá, eu cheguei um dia antes, né, para a produção da performance. E aí a gente foi no supermercado e não existia couve. A pessoa tá assim, aí você me mostra o que é a couve? A gente foi em vários lugares e não tinha couve. Gente! Nossa, mas é engraçado porque Porque parece ser uma coisa que tem em todo lado, né? Mas não é, é. não. Era Eu na lembro que cidade do também México no mesmo? Uruguai eu fui fazer aquela comida nossa mineira, gente, que tem couve. Feijoada? Feijoada? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Fui fazer feijão tropeiro. E aí não tinha couve também. Como que você faz feijão tropeiro sem uma couvezinha ali, né? É. Aí a gente improvisou com outra coisa verde. Mas muito louco isso. Eu pensei até em não fazer o trabalho. Eu falei assim, então vocês me trouxeram aqui, eu não vou fazer. Mas aí depois eu falei assim, nossa, cuidado, olha o que você tá falando, você não vai fazer um negócio. Aí eu revi e fiz. Queridos, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir para outra reunião. Vou deixar um beijo Tá bom. para vocês todos. Beijo, Obrigada Letícia. de novo, querida. Imagina.